Olá, pessoal! Depois da Covid-19, que se transformou aí numa grande pandemia global, será que o mundo está na iminência da ocorrência de uma nova pandemia provocada por um coronavírus? Vem para cá, acompanha comigo o tema da aula de hoje. Aula de hoje de atualidades, vamos falar a respeito da varíola dos macacos. Bom, primeira questão importante aqui, é a gente lembrar qual é a diferença entre o surto, a epidemia, a endemia e a pandemia. Quando a gente fala de surto, nós estamos falando do aumento exponencial do número de casos de uma determinada doença que ocorre numa área geográfica delimitada. Então, eventualmente, eu tenho um surto que acontece naquela localidade. Quando eu tenho uma epidemia, é porque ocorre o aumento generalizado do número de casos numa área geográfica maior, mas ainda assim delimitada a uma determinada porção do território. Quando nós estamos falando de uma endemia, nós estamos falando lá de uma doença que tem um relativo controle, que se espalhou pelo espaço geográfico, mas que vai acometer, volta e meia, um número de indivíduos a cada ciclo, a cada período do ano, por exemplo. Então eu tenho uma doença relativamente sob o controle, que se espalha geograficamente para uma dada localidade e que tem, eventualmente, números de casos se repetindo todos os anos. E eu tenho lá a condição da pandemia, que é quando eu tenho um espalhamento geográfico de uma determinada doença a nível continental ou global. E, portanto, é importante te lembrar que pandemia não guarda relação com a gravidade da doença ou o número de óbitos. A palavra pan significa todo. Por isso a gente tem, por exemplo, os Jogos Pan-Americanos, que envolve todas as Américas. Então, uma pandemia é aquela que se espalha para mais de um continente e até para o mundo inteiro, como o coronavírus atual da Covid-19. Uma outra questão importante é a gente lembrar lá o que vem a ser um coronavírus. Um coronavírus é uma zoonose e, portanto, ela está presente no meio animal, por vezes com animais domesticados ou domesticáveis, como gato, como cachorro, e às vezes com animais silvestres. Então, o coronavírus é aquele que tem a capacidade de sair do seu hospedeiro tradicional, que é o meio animal domesticado ou não domesticado, para o ser humano. Então ele encontra uma porta de entrada nas defesas do ser humano e ali se instaura. A Covid-19 é exatamente um coronavírus, não é o primeiro coronavírus a surgir no mundo sequer desse tipo de doença. Eu quero te lembrar que nós já tivemos uma síndrome da insuficiência respiratória aguda grave na Ásia, que foi o SARS, que também surgiu na China, porém, a gente também teve uma síndrome da insuficiência respiratória aguda grave que surgiu no Oriente Médio, que é a MERS, que surgiu antes da Covid-19. E, portanto, embora nós tenhamos a Covid-19 tenha surgido na China, essa síndrome já surgiu no Oriente Médio e, para nossa felicidade, não teve um espalhamento, um contágio, se transformando numa pandemia global. Bom, aí vem agora o caso atual, que é da varíola dos macacos, que é passada por um vírus chamado monkeypox. O monkeypox, ele dá a origem desse vírus, que é exatamente os macacos da África Central e na sua porção ocidental. Ele foi detectado pela primeira vez em 1958 na bacia do Congo. Portanto, é importante a gente lembrar também como é que a gente divide a África. A porção norte da África, que nós chamamos de África setentrional, lembrando que a palavra setentrional significa norte, pega países da chamada África Branca, Líbia, Marrocos, Argélia, Saara Ocidental, Tunísia, estão exatamente nessa faixa. Abaixo do deserto do Saara fica a chamada África Negra, que é dividida em duas partes. Na África Central, o próprio nome o diz, é o centro da África,
e na sua porção meridional, que é a porção sul da África. Lembrando que eu também posso dividir a porção oriental de qualquer território, que é o leste, e a porção ocidental de qualquer território, que é a porção oeste. Bacana? Vamos botar isso no quadro, porque isso é bacana lá, porque às vezes envolve pegadinha de banca e a gente tem que ter a localização exata lá da varíola dos macacos, ok? Vem pra cá. Então, quando a gente considera, né, a África, veja que a gente pode dividir o continente africano basicamente de duas grandes formas, né? Então, se a gente colocar aqui a África, eu tenho que a porção norte da África é a chamada África setentrional. Lembrando que setentrional significa norte. Eu posso dividir a África em África Central e posso dividir o continente ainda na África Meridional. Lembrando que a palavra meridional significa sul. Essa classificação é uma classificação que nós chamamos de classificação física do território africano. Tudo bem? Mas eu não tenho só essa forma. Eu tenho uma outra forma que nós chamamos de humana. Então eu divido essa África setentrional naquilo que nós chamamos de África branca. Lembrando, na África branca, né, fica países, por exemplo, como a Tunísia, o Marrocos, o Egito, a Líbia, Saara Ocidental. São países de maioria islâmica, né? Embora, né, não sejam exatamente aquilo que nós no Brasil entendemos como população branca, essa população seria chamada no Brasil de parda, mas é a chamada África branca por um critério humano. E abaixo do deserto do Saara, então vamos só trocar a cor aqui novamente. Então, se eu considerar agora aqui o deserto do Saara, eu tenho toda a porção da África Central até a África Meridional, que nós chamamos de África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, que está aqui, ó. Tudo bem? Essa África subsaariana é também chamado de África negra. Tudo bem? Então eu tenho aqui uma divisão em vermelho em África setentrional, África central e África meridional, que é uma classificação física, e eu tenho uma classificação sob o ponto de vista humano, né, que vai distinguir a chamada África branca, Tunísia, Marrocos, Egito, Líbia, Saara Ocidental, né, por exemplo, no norte da África, e tudo aquilo que fica abaixo do deserto do Saara é a África subsaariana, também chamado de África negra. Mas lembrando que nós temos uma outra forma, né, de distinguir todo e qualquer território, né? Se a gente agora tracejar aqui, né, a antiga Rosa dos Ventos, né, e eu colocar o indicativo aqui de que o norte está para cá, então aqui é o norte, aqui é o oeste, que também nós sinalizamos como oeste em inglês. Eu tenho aqui o leste, que nós também simbolizamos por este, e aqui eu tenho a porção sul. Lembrando, né, que toda a porção norte, né, é a porção que nós chamamos de oriental, em qualquer território, e toda a porção oeste é a porção
ocidental de qualquer território. Da mesma forma que a porção norte é a porção setentrional e que a porção sul é chamada de meridional. Perfeito? Então isso é importante aí, quando a gente lê uma matéria, a gente saber essa localização exata da Rosa dos Ventos e a forma de classificação. Então vamos voltar para a questão. O vírus monkeypox, ele é um vírus presente, né, no meio animal e é uma zoonose, um coronavírus que tem a capacidade de contaminar o ser humano. Ele foi detectado pela primeira vez em 1958 em macacos, por isso o termo do vírus, né, monkeypox. Mas o primeiro caso de seres humanos só foi detectado na década de 1970 na bacia do rio Congo, né, na chamada África subsaariana, África Negra, mais especificamente na porção ocidental da África. Bom, embora nós tenhamos aí que a varíola dos macacos tenha se tornado relativamente endêmica, né, na África Negra, sobretudo na bacia do Congo, não havia muitos casos de espalhamento dessa doença pelo mundo como um todo. Lembrando que a varíola dos macacos é uma varíola, é uma variante, né, da varíola que nós conhecemos no nosso dia a dia, só que atenuada. E essa varíola dos macacos, ela tem lá como a sua expressão mais forte a erupção cutânea, né? Nós temos uma erupção cutânea que se espalha praticamente pelo corpo como um todo, ela é acompanhada de uma coceira muito intensa, é acompanhada muitas vezes de dor de cabeça e febre pelo corpo como um todo, e essa monkeypox não existe nenhum medicamento específico para o seu tratamento, embora nós possamos fazer o controle, né, dos sintomas, né, basicamente cuidando de manter seca cada uma das feridas, né, ao mesmo tempo que eu posso Olá, eventualmente... meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube ele é para divulgar o nosso trabalho, para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital, esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, 30% da aula. Se você quiser assistir os 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então eu espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.